Oi, gente, tudo bom? Do jeito com elas, essa semana a gente está passando para deixar algumas dicas para o exame da ordem, né? Eu sei que vocês estão se preparando para fazer o exame de ordem, estão tensos, estão nervosos, mas a gente quer dar uma ajuda para vocês com algumas dicas acadêmicas e umas dicas também de como você deve responder as questões do exame da ordem. Vamos lá? Bom, gente, primeiramente eu queria falar de duas dicas, uma de direito de família e uma de direito das sucessões, para vocês ficarem atentos na prova. Com relação ao direito das sucessões, gente, eu queria colocar a diferença entre renúncia e indignidade. Dois assuntos recorrentes em exame de ordem quando cai sucessões, porque muita gente se confunde com a renúncia e com a sucessão. Isso porque na renúncia não existe representação. Quando o herdeiro renuncia, é como se ele não existisse no momento da saicine. Saicine, como vocês sabem, é a transferência imediata dos bens do finado, né? Logo após a morte, ele transfere os seus bens para os seus legítimos herdeiros. No caso da renúncia, quando o herdeiro realiza esse ato de renunciar, que é um ato super formal, esse ato retroage a data da saicine e é como se no momento da saicine ele não existisse. Portanto, na renúncia, os herdeiros do renunciante não podem herdar por representação. Então, não existe representação na renúncia. Isso é muito importante, tá, gente? Lembre-se do 1811 do Código Civil. Na indignidade, por outro lado, o efeito não é de inexistência do herdeiro, e sim de morte civil. Quando a pessoa é declarada indigna, o juiz declara a indignidade por sentença e a partir daí o herdeiro é excluído da sucessão. Ao ser excluído da sucessão, o efeito é de morte, ou seja, é como se o indigno tivesse morrido. E como vocês sabem, na morte do herdeiro, os herdeiros dele vêm à sucessão para representá-lo naquilo que ele herdaria se estivesse, aspas, vivo. No caso da indignidade, o herdeiro indigno está morto civilmente falando, para efeitos sucessórios, portanto, os seus herdeiros entram para representá-lo nessa sucessão pelo fato de ter ocorrido a indignidade. Então, na renúncia não há representação, na indignidade existe representação, diferença fundamental. A dica de direito de família, gente, sobre nulidade do casamento. Nós tínhamos, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em março de 2016, dois motivos de nulidade previstos no Código Civil, no artigo 1548. O primeiro era a pessoa não ter o discernimento suficiente para os atos da vida civil. Então, ela não entendendo o que estava fazendo, tecnicamente, o casamento seria nulo. E o segundo, os impedimentos 1521. Por motivos que eu particularmente considero injustificáveis, o Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou o inciso 1º do 1548. Ou seja, o casamento não é mais nulo quando a pessoa não tiver o necessário discernimento para os atos da vida civil. Mas como, professora? Não me pergunte, porque isso foi uma questão que veio no Estatuto da Pessoa com Deficiência, revogou o inciso e os juízes é que vão estar com essa batata quente na mão quando tiverem que resolver questões a respeito disso. O fato é que não há nulidade mais em função da deficiência mental, assim como também não tem anulabilidade que previa a possibilidade de anulação quando a pessoa tivesse algum distúrbio mental que prejudicasse o relacionamento. Isso também não pode mais. Segundo os legisladores ou as pessoas que aprovaram, né, o estatuto, isso é porque isso dificultaria ainda mais a vida da pessoa que já tem uma deficiência mental. Ou seja, nós tínhamos uma situação de proteção, vem o estatuto e sob a bandeira de que tem que haver equilíbrio e igualdade, tiram a proteção que a lei dava para as pessoas com problemas mentais e com deficiências mentais. Bom, então, o que aconteceu com essa alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nós temos apenas os motivos do artigo 1521 para a nulidade absoluta do casamento. Ou seja, só existe a nulidade absoluta do casamento se houver uma das razões dispostas no artigo 1521 do Código Civil. Caso contrário, não teremos nulidade. Certo, gente? É taxativo esse rol. Então, somente os impedimentos do 1521 podem gerar nulidade absoluta do casamento. Bom, com relação à postura que o candidato deve ter na hora, gente, de realizar a prova da ordem, é muito importante que se observe o seguinte: primeiro, responder aquilo que o aluno efetivamente sabe e tem certeza. Aquilo que você sabe, você já responde, vai para frente. Não sabe, passa, vai para a próxima, vai para aquela que você sabe. Terminou de responder todas as questões que você sabe, você vai voltar nas questões que você não sabia. E aí vai analisar item por item. Vai ter sempre aquela, essa ou aquela, então vocês pensem, coloquem
coloquem com muito critério nessa dúvida. Terminou de fazer tudo na segunda vez, ou seja, escolheu entre aquelas duas que estavam em dúvida e ainda restam questões não respondidas porque você não sabe a resposta. Até para chutar, gente, tem que ter critério no exame de ordem. Se vocês perceberem, o exame de ordem sempre tem entre as questões A, B, C e D uma média, ou seja, eu sempre tenho mais ou menos o mesmo número de questões A, questões B, questões C e questões D. Então sempre vai haver aí um equilíbrio entre essas quatro. Uma dica para o chute final é, você vai olhar todas aquelas que você ainda não respondeu. Aquelas que você respondeu, você vai ver aquela letra que você menos marcou. A letra que você menos marcou, que tiver muita distância das demais, você chuta nesta letra faltante. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês, porque estatísticas comprovam que todos os exames de ordem existe um equilíbrio entre as alternativas A, B, C e D. Portanto, na hora de escolher pelo chute, você verifica qual a letra que você menos marcou. A letra menos marcada deve ser a escolhida para o chute final. Certo, gente? Fora isso, e com muita calma e com muita tranquilidade, não se cobrem tanto, vocês estudaram, vocês estão preparados, então vão em frente, vão com calma, com tranquilidade, que aí vocês vão conseguir tudo que vocês desejam, eu tenho certeza. E claro, nós aqui do Direito com Ela estamos mentalizando tudo de bom, toda a sorte do mundo para vocês. E na véspera do exame, pessoal, nada de ficar se matando de estudar, dá uma lida, tal, mas com leveza. À noite, dá uma saída leve, toma um refrigerante, um suco, não vai se embebedar na véspera do exame, volta para casa tranquilo depois de dar uma desopilada no fígado, dar uma descansada, bater um papo, uma coisa leve com seus amigos, tá? Não adianta ficar no desespero total até o minuto antes do exame de ordem. Tá bom, gente? Então, boa sorte a todos que vão prestar o exame de ordem. Para todos nós do nosso canal Direito com Elas, o nosso encontro está marcado para a próxima semana. Combinado? Um beijo, até lá.